um prazer ter vocês essa noite falando sobre a nutrição funcional, doenças imunológicas. Parabéns, Lucas, pela apresentação, foi muito legal. Tem umas coisas que são exatamente o que a gente preza na visão da nutrição, que é a integração da saúde, né, do bem-estar, a qualidade de vida, a longevidade, tudo isso vem de como a gente programa, organiza o nosso corpo, né? Opa, algum chat, está alguém falando alguma coisa? Como disse por aqui, perfeito. Então, é como o nosso corpo ele vai responder. Se a gente vai ter doenças, é a gente que programa isso. Nosso corpo foi feito para ter saúde, não para ter doença. A gente vai tendo hábitos que são ruins e, no fim das contas, a gente acaba prejudicando nosso efeito, nossa saúde, nosso bem-estar, tudo, né? Não só pensando em diabetes, hipertensão, infarto, nas doenças autoimunes, mas pensando no todo. Tudo isso é a gente que está desregulando. Tem uma genética por trás? Tem, lógico, ela é muito importante, mas não é apenas a genética. Ela só vai se expressar de acordo com o que a gente estimular, como a gente estimular essa genética. Então, é exatamente isso. A gente foi feito para ter saúde. A gente não cultiva isso. Pois bem, então hoje o meu tema desse momento, dessa palestra, é sobre o aspecto imunológico associado à nutrição funcional. Então, são as doenças imunológicas. Eu trouxe basicamente, vou falar aqui um pouquinho, esse slide passa, pronto. Eu trouxe 8 slides sobre imunologia básica e aplicada à nutrição para trazer alguns insights do que a gente pode ver quando a gente fala de doenças imunológicas e no contexto da nutrição funcional. Mas a maior parte da aula, dessa palestra, é sobre a imunologia nutricional aplicada. E eu fiz na forma de um estudo de caso de um paciente que eu acompanho há uns 2 anos, mais ou menos. Eu peguei um momento dele que a gente fez uma intervenção e algumas avaliações. Eu trouxe o quadro dele, a gente discutindo com base em estudos, nas recomendações que a gente tem de literatura científica, para poder fazer essa conduta no aspecto imunológico deste indivíduo. Então, basicamente, o que eu quero que vocês tenham em mente em termos de imunologia é que a função fisiológica é defender contra agentes infecciosos, porém até substâncias estranhas, até mesmo substâncias estranhas não infecciosas, podem gerar respostas imunes. Então, a resposta primária é combater vírus, bactérias, fungos, aí vai, protozoários, eumintos, e no fim das contas, a gente acaba tendo resposta a outras coisas, como uma proteína, uma molécula própria, gerando uma doença autoimune. A gente pode ter uma resposta alérgica, que não é um agente infeccioso, mas gera essa resposta imunológica. E essa resposta imunológica, ela é nada mais do que a resposta de células da imunidade inata e a da imunidade adaptativa contra esse antígeno, contra esse composto, que pode ser lá de um micro-organismo ou de uma célula própria, ou enfim, de um alérgeno, seja lá o que for. E para essa resposta acontecer, a gente tem a barreira epitelial, que ela deve ser vencida, por exemplo, o intestino, o pulmão, a pele, e após ela ser perfurada no machucado, ou enfim, um padrão alimentar não saudável, que vai aumentar a permeabilidade intestinal, que é justamente essa barreira dos enterócitos e outras células do intestino. Então, passou daqui, a gente vai ter os fagócitos, células dendríticas, células NK, sistema complemento. Isso responde, essa imunidade inata, de 0 a 12 horas após o contato com esse agente infeccioso ou alérgeno, esse antígeno, que desencadeou a resposta imunológica. E o ponto é, a gente começa com essa resposta, mas ao longo desse contato inicial até os dias que vão se passando, então aqui 1, 4, 7 dias, a gente vai ter linfócitos T e linfócitos B produzindo os linfócitos B anticorpos e os linfócitos T, eles vão formar células T efetoras que vão ajudar na fagocitose da imunidade inata ou, por exemplo, ajudar na destruição de uma célula infectada por um vírus. Esses conceitos aqui, é legal a gente ter em mente um pouquinho deles, porque a avaliação do leucograma, a avaliação da proteína C reativa, quadro de autoimunidade, tudo isso tem a ver com essas células e as citocinas, né, as substâncias inflamatórias ou anti-inflamatórias que essas células produzem para poder gerar a resposta imunológica, a resposta inflamatória. Então, por exemplo, eu vou falar lá na frente sobre o neutrófilo e o linfócito. Existe uma razão neutrófilo-linfócito, quando ela está acima de 2 aproximadamente, a gente tem uma
isso está associado com a inflamação e, à medida que vai aumentando, há várias doenças. Nada mais é porque os neutrófilos eles respondem mais a essa resposta inflamatória do que os linfócitos, em termos de número, pensando numa inflamação crônica de baixo grau, não pensando num quadro infeccioso naquele momento lá que você teve contato aqui com agente infeccioso no tempo zero e vai ter lá 7 dias, vamos dizer, mais ou menos de resposta ou mais tempo, mas pensando na inflamação crônica, os neutrófilos vão estar mais altos do que os linfócitos. Então, esse é um marcador interessante. A gente está vendo aqui a imunologia básica sendo aplicada à nossa intervenção, nossa interpretação nos exames laboratoriais. A gente pode avaliar moléculas do sistema complemento e avaliar a inflamação também. Quem estuda a autoimunidade já ouviu falar dos linfócitos T reguladores. Linfócitos T. A gente quer estimular os T reguladores para gerar uma resposta mais anti-inflamatória, que protege mais contra uma evolução ou a resposta autoimune em si. Então, essas são algumas células que é legal a gente ter em mente para poder justamente saber do que a gente está falando. E toda a imunologia, todas as doenças imunológicas passam por aqui. E o que é inflamação? É o processo de recrutamento de leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue, seu acúmulo em tecidos e sua ativação para destruir micróbios. Não apenas micróbios, mas gerar toda a resposta imunológica. A inflamação ela quase sempre está presente para poder estimular a chegada das células naquele tecido, no intestino, na pele que foi machucada, seja lá qual for o contexto. E a inflamação ela é boa para matar micro-organismos, mas quando ela não tem um quadro, não tem o micro-organismo no organismo, do corpo, a gente vai ter um alérgeno, né, por exemplo, a pessoa tem alergia ao leite de vaca, tendo uma resposta bem forte de, por exemplo, edema de glote, por causa dessa resposta inflamatória exacerbada contra algo que não deveria gerar essa resposta. Então, a inflamação, de uma forma geral, exceto quando a gente fala do combate a micro-organismos, ela não é algo tão bom de estar tão alta. Então, basicamente, a inflamação, ela se refere a, por exemplo, aqui, um macrófago teve contato com o micro-organismo, estimulou o micro-organismo estimulou a produção de citocinas e quimiocinas que vão sinalizar no sangue e outras células, outros leucócitos, o neutrófilo, o monócito, que depois vai virar o macrófago ao entrar no tecido, que eles percebam onde está essa inflamação. Nesse tecido que foi machucado, por exemplo, que tem esse micro-organismo que ele entrou pelo machucado, o macrófago está dizendo, venham para cá, é aqui que é o problema. Com isso, ele começa, a partir dessas citocinas e quimiocinas, a aumentar a expressão de moléculas de adesão. Por exemplo, a selectina, as integrinas. E olha que interessante, no contexto de inflamação crônica, o azeite de oliva, pela sua composição não só do ácido oleico, mas do tirosol, hidroxitirosol e outros compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, ele consegue reduzir a expressão dessas moléculas de adesão. Então, tem chamada a ICAM, a VCAM, que também podem reduzir, na verdade, com o azeite de oliva, dependendo da quantidade, tem um estudo específico que estou usando como referência para falar isso, mas que ele mostra uma redução. Então, no quadro inflamatório, imagina que aqui não é um tecido lesado, mas sim um endotélio vascular. A gente tem aqui o macrófago que está reconhecendo a LDL que foi oxidada e está gerando a resposta inflamatória em cima da LDL que está ali no endotélio. Esse macrófago vai englobar essa LDL oxidada, vai formar as células escumosas e vai estimular a aterogênese. Só que não é para trazer mais células imunológicas, porque é LDL, não é um micro-organismo. Não tem por que inflamar e aumentar essa quantidade de células imunológicas, mais monócitos formando macrófagos no tecido, para gerar mais células escumosas com mais resposta inflamatória naquele tecido, naquele endotélio. É para parar aqui, não é para estimular. Então, quando a gente tem um azeite e outros alimentos diversos, como até o Lucas falou, a base alimentar natural, os alimentos in natura, não processados, ou minimamente processados que sejam, você vai ter muito mais desses compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, que vão reduzir essa formação da placa de gordura, do ateroma, desse endotélio. Então, a inflamação, para combater o micro-organismo, ótimo, mas se a gente está fora do contexto infeccioso, ela tende a ser um problema, especialmente quando ela começa a ficar um nível mais alto. E a inflamação, ela tem início
no local onde teve esse contato. Depois, o corpo vai sinalizando com as citocinas, né, os macrófagos vão produzindo citocinas inflamatórias, TNF-alfa, interleucina-1 beta. Isso vai estimular no cérebro a febre, no fígado a produção de proteínas de fase aguda, por exemplo, a proteína C reativa, que marca inflamação, ela é estimulada pela interleucina-1, interleucina-6, especialmente interleucina-6, ela pode estimular o aumento da PCR, a produção da PCR. Isso estimula também a produção de novos leucócitos para combater aquele micro-organismo, né, que teoricamente se for infecção. Isso vai ter efeitos sistêmicos que podem ser patológicos conforme vai se tornando uma inflamação crônica. Por exemplo, resistência à insulina, a alteração da musculatura esquelética com o estímulo da sarcopenia, da perda de massa muscular e função muscular. Você pode aumentar, como eu falei, o ateroma e a formação dos trombos. Se altera a contratilidade cardíaca. Então, você piora todo um quadro e se fosse uma inflamação rápida, pensando no micro-organismo, tudo bem, o corpo aguenta, ele se dá bem, ele se vira. Mas se a gente fala de uma inflamação crônica, que é um estilo de vida muito ruim, vai piorar essa inflamação crônica, vai causar essa inflamação crônica, isso acaba gerando consequências, que eu vou falar mais para frente. Então, basicamente, a imunologia nutricional, então, o contexto da nutrição, a interação da nutrição com o sistema imunológico, ele vem do seguinte ponto, a seguinte interação. É o estado nutricional do indivíduo, o seu estado a sua capacidade de cardiorrespiratória, por exemplo, sua capacidade física, sua saúde como um todo, a resposta desse bem-estar, né, da prevenção de doenças, isso vai ser consequência desse estado nutricional interagindo com a microbiota, interagindo com a resposta imunológica, que vai interagir com o patógeno. Por exemplo, tem falado muito da vitamina D no contexto das respostas infecciosas. A vitamina D em deficiência, níveis muito baixos, ela piora essa resposta imunológica no combate ao patógeno. Isso, por exemplo, vai favorecer a uma alteração dessa saúde geral, dessa massa muscular, vai gerar inflamação crônica, quer dizer, inflamação aguda naquele momento, mas que a doença, como o coronavírus, tem se passado bastante semanas, né, dependendo da pessoa, do quadro, se não é bem conduzido, essa inflamação ela vai gerando consequências quanto mais tempo ela fica. Mas, se a gente pensar na inflamação crônica, isso também vai gerar efeitos ainda piores, considerando os anos que a pessoa pode estimular. Isso tudo vai modificar e vai vir de acordo com a dieta e com os hábitos que essa pessoa tem de alimentação. Tudo isso vai modificar o estado nutricional, seja em termos de obesidade, sobrepeso, a deficiência de vitaminas e minerais. Isso vai modificar a saúde do intestino, da microbiota intestinal, o padrão da microbiota intestinal e microbioma. Isso tudo vai interferir nessa resposta. Então, o que a gente quer fazer com a nutrição, em termos de resposta imunológica? Quando for para combater micro-organismos, que ela consiga combater adequadamente. Quando for para poder gerar uma resposta contra si mesmo numa doença autoimune, que a gente consiga, via nutrição, reduzir essa resposta autoimune. Se a gente tem uma alergia, de uma forma geral, a gente não consegue reduzir muito a resposta alérgica, exceto tirando o alérgeno, mas existem alguns estudos mostrando que você consegue melhorar um pouco essa gravidade dessa resposta alérgica. Então, basicamente, quando a gente pensa na imunologia nutricional, a gente pensa na desnutrição. Foi um dos primeiros casos de estudo dessa interação da nutrição com o sistema imune, né, que a pessoa desnutrida ela tem uma resposta imunológica muito fragilizada. Por outro lado, a gente pensa no outro extremo, que é o excesso de calorias, gerando uma alteração da composição corporal, aumento de gordura, aumento da inflamação crônica. Né? Todo mundo fala hoje, a obesidade é igual a aumento da inflamação. Todo obeso é inflamado. Seguindo justamente essa lógica de que o excesso de calorias estimula essa inflamação crônica. Por outro lado, a imunologia nutricional também pode considerar os aspectos das alergias, como eu comentei com vocês agora há pouco, o câncer, porque a gente está o tempo inteiro em contato com substâncias que são carcinogênicas. A gente tem genes que favorecem o surgimento de tumores. Se a gente consegue fazer uma organização da alimentação, do estilo de vida, para reduzir esse estímulo da formação dos tumores, dos cânceres, a gente também consegue ter uma melhor saúde. E a nutrição mexe nessa formação do câncer.
em termos de doenças infecciosas, como eu já falei para vocês, e outro aspecto da autoimunidade que eu também comentei. Então, basicamente, a gente pensa na imunologia nutricional, nas doenças imunológicas, nesse contexto. E, obviamente, a gente acaba também falando de doenças inflamatórias, doenças crônicas não transmissíveis, doenças crônico-degenerativas. Ok, então a gente falou de como que a imunologia básica, como a nutrição está relacionada, e agora vamos aplicar isso num caso específico que eu trouxe para vocês. Tem esse paciente que eu acompanho, que ele é soro positivo, HIV positivo há 3 anos, ele já, neste momento, desde que eu tive a gente fez a primeira consulta, ele já estava indetectável na carga viral, estável, sem problemas, né? Tem um paciente que chega que às vezes está trocando medicamento a cada 3, 4, 6 meses, enfim, por diversos efeitos colaterais, e este caso, não, ele já estava estável e não mudou o medicamento desde que ele começou a passar comigo. É um paciente que venha com a hipertensão controlada, pré-diabético, com dislipidemia, hipotireoidismo, e em seu histórico familiar tem o pai hipertenso e a mãe com diabetes tipo 2. Pelo menos é o que ele sabia falar em relação aos pais. Os avós, ele não teve tanto contato assim. E, diante dessas doenças, ele já tomava enalapril, glifage, atorvastatina, isso para, no caso, controlar a pressão, para controlar a glicemia, para controlar o colesterol, o Puram para controlar o hipotireoidismo, o dolutegravir, tenofovir e lamivudina são os medicamentos, a terapia antirretroviral, que esse paciente usava para conter o vírus do HIV, o HIV em si. E, ok, nesse caso, o que a gente pode pensar em termos de nutrição? O que a gente tem que avaliar nesse paciente para, na frente, a gente pensar em termos nutricionais o que pode ser feito? Então, em primeiro lugar, eu trago para vocês que a infecção pelo HIV ela se dá por um retrovírus que insere o seu RNA, ao ser convertido em DNA na transcrição reversa. Esse DNA vai ser integrado ao nosso DNA, e nosso DNA vai formar, então, o RNA desse vírus, que vai ser liberado depois, e o vírus vai continuar se propagando pelo nosso organismo, gerando essa infecção. E os medicamentos que a gente tem, a terapia antirretroviral, tenta impedir a entrada desse vírus na nossa célula, na célula humana, que tenta impedir essa transcrição reversa que vai formar o DNA, tenta impedir a integração no DNA do vírus ao DNA nosso, e impedir que esse novo vírus criado, que ele saia e consiga infectar outras células do nosso organismo. E a principal célula infectada é o linfócito TCD4, mas não apenas esse linfócito. E o que acontece na infecção pelo HIV? No início, a gente tem uma alteração imunológica que ela ainda está bem baixa, né? Aqui o nível do RNA do vírus. Então, quão infectada está uma pessoa? No início, começa a ter apenas a infecção das células, mas ainda a carga viral não está alta o suficiente. Chega um momento que ela começa a aumentar. E o que vai acontecer? A gente tem alteração do tecido intestinal, a gente tem aqui um aumento da resposta citotóxica dos linfócitos TCD8 para tentar combater o vírus, mas sem muito sucesso de uma forma geral, não é? Enfim, a regra é não ter sucesso do linfócito TCD8 combater. A gente tem uma perda dos linfócitos TCD4 progressiva. Olha que é importante a gente olhar, pelo menos em termos nutricionais. Essa redução dos linfócitos TCD4 está associada a vários problemas que a gente vai falar lá na frente. E essa queda é péssima. O linfócito TCD4 ele ajuda no combate a vários micro-organismos. Então, a gente começa a ter, nesses casos, maior risco de infecções oportunistas, infecções muito bobas que tornam um problema nesse paciente porque ele está com a resposta imunológica muito fragilizada. E se não é tratado, ou raros casos que não respondem bem ao tratamento da antirretroviral, você tem a progressão para AIDS, que é justamente a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o quadro grave da infecção pelo HIV, mas que acompanha apenas os pacientes que não são tratados, praticamente somente eles. E tudo isso associado a uma disfunção imunológica, ou seja, pode, por exemplo, ter maior risco de câncer, pode ter maior risco de infecções, pode ter vários problemas associados à desregulação imunológica. Isso associado também a um alto nível de inflamação. Existem pacientes que têm esse lower set point, que é quando
o quadro ele é menos agressivo, mas de uma forma geral, o que se caracteriza a infecção pelo HIV é justamente a inflamação crônica, a perda dos linfócitos TCD4 e, conforme esse quadro vai agravando, justamente a resposta de infecções oportunistas. E como eu comentei com vocês, a contagem dos linfócitos TCD4 ela vai reduzindo conforme o tempo de doença, especialmente nos pacientes não tratados. Quando há o tratamento, eles melhoram, quase sempre tem uma melhora importante dos linfócitos TCD4. E, no caso, essa redução é um problema, como eu comentei com vocês. Ok, então, a infecção pelo HIV está associada a tudo isso que eu falei e vamos pensar agora no que fazer. Esse paciente, ele tem, pela infecção pelo HIV, maior risco de perda óssea. Esse estudo aqui mostra justamente a densidade mineral óssea reduzida nesses indivíduos. E eles trazem os principais fatores de risco associados a essa infecção. Isso de uma forma geral. Então, por exemplo, a idade mais avançada está associada a uma menor massa óssea nesses indivíduos infectados pelo HIV. A histórico de fratura é um fator de risco. O baixo peso ou baixo IMC, ou baixa massa magra, baixa gordura corporal. Resumidamente, ter um peso baixo, seja de gordura ou de músculo, está associado a uma piora desse quadro de osteopenia, osteoporose. A lipodistrofia está associada. Ser caucasiano ou hispânico, ou seja, a população mais branca tende a ter mais esse problema, latino também. E a testosterona baixa está associada a maior perda óssea nesses pacientes. O fumo, assim como os baixos níveis dos linfócitos TCD4. Olha aqui os linfócitos TCD4. Em termos nutricionais, a gente não tem, até onde eu conheço, onde eu já pesquisei, nenhuma intervenção específica nos linfócitos TCD4, mas a gente tem como melhorar essa resposta imunológica geral para poder tentar minimizar esses efeitos negativos de ter baixos níveis dos linfócitos TCD4. Então, são algumas coisas que a gente precisa ver para poder pensar nas intervenções. Olha esse estudo que eu falei do linfócito TCD4 e da massa óssea. Quanto menor o linfócito TCD4, menor é a massa óssea desses indivíduos. E olha que interessante, a deficiência da vitamina D dificulta, prejudica a recuperação dos linfócitos TCD4 nos indivíduos soropositivos. Ou seja, começou o tratamento antirretroviral, a expectativa é que se aumente os linfócitos TCD4, você está contendo o vírus e ele deixa com que os linfócitos TCD4 voltem a crescer naturalmente, porque o que acontece é que o vírus destrói os linfócitos TCD4, ele mata essas células. Então, a gente tem uma redução desses linfócitos. Então, a vitamina D, a deficiência, está associada a uma pior recuperação. Então, ter níveis de vitamina D mais normais antes de iniciar a terapia antirretroviral, assim que é feito o diagnóstico pelo infectologista, geralmente, essa vitamina D mais baixa, ela piora essa recuperação. Tem mais um estudo mostrando esse efeito. Esse outro estudo aqui mostra que a deficiência ou insuficiência está associada com a progressão do HIV e a falha viral, falha de contenção dessa carga viral após a iniciação da terapia antirretroviral. Ou seja, de novo, a vitamina D aqui impactando na deficiência ou insuficiência nessa resposta imunológica na infecção pelo HIV. É importantíssimo adequar essa vitamina. E a vitamina D, a gente sabe que além do aspecto ósseo, que é o mais falado, mais conhecido, ela também tem efeito imunológico. Ela atua, por exemplo, regulando, em geral, diminuindo o risco de tipo de câncer, mas em doses muito altas. Tem alguns estudos mostrando piora do quadro. São estudos vários de associação, muitos estudos por vir para poder esclarecer essas questões. Doenças autoimunes como um todo, hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, tudo isso, a vitamina D, o calcitriol, que é a formativa da vitamina D, ela tem esse efeito protetor. E para um paciente com HIV que tem um risco maior de perda óssea, tem um quadro de inflamação crônica, nesse caso desse indivíduo que tem já uma hipertensão controlada, um pré-diabetes, isso é importante a gente ter em mente de alguns aspectos que podem ser avaliados. Então, o que a gente pode avaliar nesse paciente para que a gente possa pensar nas intervenções na sequência? Inflamação crônica, que é esperada pela infecção do vírus. Então, o paciente HIV positivo, ele tende a ter inflamação crônica. A contagem do linfócito TCD4 não é uma coisa que normalmente a nutrição precisa pedir. O infecto pede, a gente está acompanhando, até mesmo que não é algo que muda tão fácil assim. Então, é
muito mais de a gente olhar os exames que o inspector pediu a cada 6 meses, um ano, seja lá qual for a frequência. Se esse paciente apresenta infecções recorrentes ou não, isso vai aumentar ainda mais a inflamação, e geralmente acontece no estágio inicial da infecção. O microbioma intestinal, porque o vírus ele causa essa alteração não só da microbiota, mas da saúde intestinal, da integridade intestinal, como eu comentei ali atrás. Os níveis de vitamina D são muito importantes que a gente avalie. É importante avaliar outras deficiências nutricionais, porque a nutrição impacta as respostas imunológicas desde da barreira epitelial que eu comentei com vocês, da pele, do pulmão, do intestino. Ela impacta na resposta da imunidade inata dos monócitos, macrófagos, neutrófilos. Essa resposta inicial, ela interfere na sinalização para a imunidade adaptativa, na integração entre as células imunológicas. Então, se a gente tem deficiências não apenas da vitamina D, mas zinco, por exemplo, selênio, enfim, vou falar depois, mais para frente um pouquinho, a gente tem um prejuízo nessa resposta imunológica. Então, se é um paciente que já tem alguma predisposição a ter mais infecções, a gente precisa adequar esses nutrientes, avaliar bem esse indivíduo. A composição corporal e o peso, né, o IMC, pensando nesse controle, né, o paciente que já é mais magro, aí tem o diagnóstico do vírus, a infecção pelo vírus, ele precisa ser cuidado com mais atenção, porque se ele perder peso, ele vai ter uma alteração óssea importante, por exemplo, ele pode ter alteração na própria resposta imune. Então, é importante considerar não só a composição corporal, mas o peso em si. A própria osteopenia e osteoporose, então já teve paciente que passou comigo, que eu percebi que era um pouco mais magro, e eu cheguei a perguntar se já tinha feito alguma densitometria óssea, que normalmente em homem não é muito comum. Em mulher, especialmente na pós-menopausa, se faz mais densitometria. Mas aí, em alguns casos, mais de um caso, era homem, menor de 50 anos, e eu pedi para que o médico fizesse essa avaliação, sugeri que o médico fizesse essa avaliação. E acabou fazendo, e nos 2 casos, que eu me lembro assim, bem claramente, eles tinham alteração óssea, um com osteopenia, um quadro seria mais ou menos osteopenia, e o outro já caminhando para osteoporose. E outra coisa que a gente pode avaliar nesse contexto, o perfil hormonal, como eu comentei, a própria testosterona está associada a uma baixa massa óssea nesses pacientes, então a gente não necessariamente precisa pedir para poder avaliar essa questão esse aspecto da massa óssea, mas se o paciente vai avaliar a testosterona por outra razão, ou já tem a avaliação da testosterona, é legal a gente olhar para poder pensar se tem alguma relação, se a gente consegue de alguma forma melhorar essa produção da testosterona, analisar as vias bioquímicas, os nutrientes necessários, o quadro do paciente, o que está alterando, o que pode estar alterando essa produção da testosterona. Existem aspectos que a gente consegue mexer nisso, na produção, né, tentando normalizar um pouco esses níveis. Aí, ok, eu falei especificamente da infecção pelo HIV. Agora, trazendo a ideia da inflamação crônica. Esse artigo do ano passado, de dezembro, publicado na Nature, ele trouxe basicamente causas da inflamação crônica sistêmica, inflamação crônica de baixo grau. Então, o que causa são as infecções crônicas, não só pensando no paciente com imunodeficiência, mas a pessoa que vive doente, ao sedentarismo, a obesidade, a desbiose, né, a alteração dessa microbiota intestinal que favorece maior passagem de substâncias tóxicas, né, vindas de micro-organismos do intestino para o sangue, estimulando a inflamação. A alimentação consegue mexer nisso, nessa própria desbiose, em tudo que a gente falou até agora, na verdade, né, a obesidade, a resposta em alguns casos de infecções crônicas, né, dependendo do quadro das pessoas, se é uma causa nutricional. O estresse emocional, o estresse crônico, está associado a esse aumento da inflamação, o sono ruim. Tem estudos mostrando que dormir menos que 7 horas, dormir mais que 9 horas, de uma forma geral, esses dois pontos de corte estão associados a mais que 9 ou menos que 7, a mais inflamação. Então, tem casos específicos, né, conforme a idade, o tempo de sono se altera também, mas de uma forma geral, o que se sabe é que dormir demais, dormir de menos, piora a inflamação. Assim como a exposição a xenobióticos, que até o Lucas comentou, basicamente são substâncias estranhas para o corpo, mas estranhas no sentido de ser mais tóxica, basicamente. Então, por exemplo, os metais pesados, eles podem entrar como xenobióticos, compostos de um alimento queimado, muito tostadinho, é um xenobiótico.
compostos do Teflon, que a gente fala tanto do Teflon, o Teflon tem vários compostos ali que são xenobióticos, vários compostos presentes em estofado, impermeabilizantes utilizados em estofado, em outros produtos, enfim, tem vários compostos que entram no nosso dia a dia que acabam sendo xenobióticos. Isso aumenta a inflamação crônica, isso promove a inflamação crônica, aumenta a inflamação, e como consequência, a gente tem uma alteração da resposta imunológica, um chamado de a imunossenescência, que é como se fosse o envelhecimento do sistema imunológico. Ele perde um pouco da capacidade de combater micro-organismos da mesma maneira que deveria ser, né, que já foi um dia. Isso também está associada, a inflamação piora a perda muscular e a perda óssea, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, que aumenta a inflamação no sistema nervoso, isso pode ter mais dano a aos neurônios, e gerar uma perda e favorecer essas doenças. Doença autoimune, a inflamação crônica está associada, especialmente quando a gente pensa em inflamação crônica com quadros agudos causados por um estresse muito grande, por a morte de alguém, alguma coisa, alguma situação muito forte, no contexto de inflamação crônica, gera um pico ainda maior, uma infecção, às vezes, muito forte, no contexto da inflamação crônica, já piora essa inflamação e pode favorecer o surgimento dessas doenças autoimunes. A depressão, a produção lá da serotonina, que está associada ao bem-estar, da melatonina, que vem como consequência na hora de dormir, e ela também tem prejuízo da inflamação. A inflamação reduz a formação dessa serotonina, aumenta a formação do glutamato, e o glutamato é estimulante, está associado a mais ansiedade e mais perda de motivação, perda de alegria com a vida. E a inflamação está associada a esse aspecto emocional. A inflamação crônica está associada ao estímulo para o câncer, assim como também para doenças cardiovasculares, cardiometabólicas, né? Pensando em diabetes, pensando na hipertensão, doença gordurosa do fígado, o infarto, como eu comentei com vocês, a formação do ateroma. Então, basicamente, a inflamação crônica é estimulada por esses fatores e tem como agravante esses aspectos à direita aqui. Então, na avaliação do paciente, como este que eu comentei com vocês, já tem algumas doenças, tem um quadro de inflamação crônica pela doença, tende a ter um quadro de inflamação pela doença, pela infecção, ele pode ter um risco maior de autoimunidade, ser avaliado, perguntado, histórico familiar, ou o próprio paciente, às vezes, ele não comenta numa consulta. O risco cardiometabólico, pensando, nesse caso, em, por exemplo, perfil lipídico, perfil glicêmico, para ver o que a gente pode fazer, e outros fatores associados, a inflamação está associada também a esse risco cardiometabólico aumentado. Saúde mental, já que pode gerar essas alterações de neurotransmissores, e nível de atividade física, que vai interferir muito nessa resposta inflamatória, a exposição a xenobióticos, a qualidade do sono, e, além disso, a gente pode falar de alguns exames. Então, aqui eu trouxe basicamente a ideia geral que a gente pode avaliar com base no que eu fui trazendo de evidência científica relacionada à inflamação crônica, à infecção pelo HIV e o que a gente precisa pensar para melhorar essa conduta nutricional. Então, na avaliação dos exames de sangue, a gente pode, não só pode, deve avaliar essa razão neutrófilos linfócitos que eu comentei com vocês, que está relacionada ao aumento da inflamação, aumento de diabetes, do risco cardiovascular. Então, de uma forma geral, níveis acima de 2 são associados à inflamação, a essas doenças. E o ideal é ter níveis menores que aproximadamente 2. E nesse estudo aqui, se observou que em pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm essa razão acima de 3. Ou seja, é um valor um pouco acima do que a gente falou aqui, associado à inflamação, né? Em torno de 2, abaixo de 2 é o ideal. Acima de 3, já existe uma chance do paciente ter uma insuficiência cardíaca. Pelo menos o paciente com insuficiência cardíaca tende a ter esse valor mais alto. E acima de 5,1, nos pacientes com insuficiência cardíaca, isso está associado à mortalidade. Ou seja, inflamação tem que baixar. Se não baixar, vai ter várias complicações. Aí também existe a razão plaqueta, linfócitos, mas de uma forma geral, se coloca aqui maior que 137 como sendo ruim, associado à insuficiência cardíaca, mas a razão neutrófilo linfócito ela tem mais, geralmente mais relevância clínica. Como até esse mesmo estudo está mostrando aqui nessa curva azul, tem maior sensibilidade e especificidade com a razão neutrófilo linfócito, comparado com a razão plaqueta linfócito. Ok, então, leucograma,
a gente olha para isso, pode olhar também para os monócitos, né? Os monócitos mais altos estão associados a justamente esse estímulo inflamatório, geralmente em torno de acima de 400 já começa a chamar uma atenção para possível presença de inflamação. E nesse outro estudo aqui, se observou a relação de marcadores inflamatórios com sarcopenia e perda de força muscular. E se observou que a interleucina 6 ela está bastante aumentada nesses indivíduos que têm maior perda de massa e função muscular. A proteína C reativa também está associada, em especial destaco esses dois que a gente consegue avaliar na clínica, e a proteína C reativa ela é super comum de se avaliar, a ultrassensível. A interleucina 6, ela tende a não ter cobertura de convênio, o valor está na faixa de R$100, pelo menos aqui em São Paulo, eu encontrei por R$93, se não me engano. Não é um exame que vale a pena pedir o tempo inteiro, né? Senão tem casos específicos, mas é um marcador que pode ser interessante em algum momento, em algum contexto. E a interleucina 6, especificamente, ela está associada à inflamação, né? Uma das principais proteínas pró-inflamatórias. Na artrite reumatoide, a gente tem valores que chegam a mais de 40. No paciente tratado, artrite reumatoide consegue chegar nos a interleucina 6 chega nos 8, mais ou menos. Mas o ideal é que seja abaixo de 2, sendo que um estudo que avaliou a relação de os níveis de interleucina 6 em pacientes com depressão e pacientes e o grupo controle, observou que os pacientes com depressão tinham valores de uma média de 1,75. Então, apesar de abaixo de 2 ser considerado normal, ter um valor mais próximo desse limite superior já pode estar associado a um quadro de alteração de neurotransmissores, é um quadro depressivo, segundo esse estudo aqui. E o grupo controle, não depressivo, sem depressão, melhor dizendo, tem um valor bem mais baixo, 0,2. Como eu falei da proteína C reativa, os valores aqui em miligrama por decilitro, muitos colocam como miligrama por litro, mas nessa referência aqui, nessa unidade, o alto risco para doenças cardiovasculares, ele já tem sido falado há bastante tempo, até os laboratórios colocam lá, especificamente como referência, né, acima de 0,3 ou de 3, se for miligrama por litro, está associado ao maior risco para doença cardiovascular. Então, isso vale pensando em doença cardiovascular, mas isso vale para a inflamação como um todo. É que para a doença cardiovascular, isso já está bem estabelecido como esses pontos de corte, mas isso vale para qualquer outro quadro. Tem um paciente com doença autoimune ou até um quadro que às vezes nem foi diagnosticado. Tem um caso específico, que na verdade é o paciente desse exemplo que eu vou dar para vocês, que ele tem um quadro inflamatório até importante, já esteve maior em algum momento, e há pouco tempo foi diagnosticado hipotireoidismo de Hashimoto, autoimune, com altos anticorpos elevados. Então, a proteína C reativa está associada a algum tipo de inflamação, seja ela qual for, seja contra excesso de calorias que vai estimular a resposta inflamatória a nível de estímulo direto nas células, aumento da permeabilidade intestinal, seja por uma resposta contra moléculas próprias, né, numa doença autoimune, você tem uma resposta inflamatória que que tenta combater, destruir as próprias células, então é uma resposta inflamatória. Então a proteína C reativa é um marcador que serve para avaliar não apenas doença cardiovascular, mas os valores de referência são baseados nas doenças cardiovasculares. Mas esse é um exame bem interessante para pedir em pacientes com doenças imunológicas em geral. E esse estudo aqui eu acho bem legal, que ele mostra que ter o colesterol LDL alto, quando está associado à inflamação, ele é pior em termos de mortalidade, como coloca aqui? A mortalidade justamente por infarto. Colesterol alto com a proteína C reativa acima de 0,2 ou 2, como nessa referência aqui, nessa unidade. Então, ter o colesterol alto, ele é um problema, mas ele só é pior quando você tem inflamação alta. Quando você tem um colesterol baixo ou inflamação baixa, é quando você tem menor risco de eventos coronarianos, de mortalidade por doenças cardiovasculares. E ter o colesterol alto com a inflamação baixa está associado aqui a um risco intermediário, ou o contrário, ter a inflamação alta e o colesterol baixo. Baixo, entenda-se aqui, menor que 70. Isso também está associado a um risco aumentado para doença cardiovascular, para mortalidade por infarto. Mesmo você tendo um colesterol tão baixo, só pela inflamação estar alta, você tem esse risco assim. Então, na verdade, não é apenas a
a doença cardiovascular, especificamente pensando em infarto, no AVE, o pior é você ter a combinação, mais do que você ter apenas um deles. Então, a gente tem que controlar não apenas o colesterol, mas também a inflamação desse paciente. O ácido úrico é um marcador interessante, que está associado a excesso de peso, está associado a estresse oxidativo, a inflamação. Então, a gente tem um valor de referência no laboratório para homens e mulheres na pós-menopausa de até 7, e mulheres mais jovens na pré-menopausa até 5,7. Mas esses valores têm sido questionados justamente porque se observa que a mortalidade é maior quando o ácido úrico é maior. Então, por exemplo, nesse estudo com mulheres, se observou que quem tinha valores menores que 3,7 tinha maior sobrevida em relação a doenças cardiovasculares, enquanto quem tinha valores 5,41, olha aqui, 5,7 na mulher pré-menopausa é o valor máximo. Quando tinha valores 5,41, já tinha maior mortalidade por doença cardiovascular. Então, ter o ácido úrico mais baixo, ele é importante porque ele tem essa relação justamente com mortalidade. E eu comentei com vocês, a gama-GT, que justamente associada à resposta oxidativa, quanto mais baixo, está associada a menor mortalidade. E a gente às vezes olha, tá normal, tá menor que 30, menor que 40, depende lá da referência, tá normal, tá? Mas se estiver abaixo de 15, abaixo de, no caso aqui do homem, abaixo de 14, da mulher abaixo de 9, isso está associado a uma menor mortalidade, maior sobrevida. Então, é um marcador importante. Então, nesse caso, a gente tem que considerar também essas avaliações. A homoceína é outro exame que é interessante se avaliar, porque ela tem relação com função endotelial, ou melhor, com disfunção endotelial. Quanto maior homoceína, mais alteração a gente tem. Tem alguns estudos mostrando a associação com a mortalidade, especialmente por doenças cardiovasculares. Então, a homoceína é um marcador que a gente basicamente consegue melhorar com vitamina B2, B6, B9 B12, sendo o ácido fólico, a vitamina B9, a mais relevante para o controle da homoceína, mas não apenas essa vitamina. Também tem outros fatores relacionados à alimentação, a ingestão de colina, de betaína, que também impactam nessa homoceína. Mas principalmente quem impacta mais são essas vitaminas. E ter níveis menores da homoceína, especialmente menores que 12, mas algumas referências colocam menor que 10, menor que 8, isso está associado a uma melhor sobrevida, a menor risco de doenças e eventos cardiovasculares. Então, a homoceína, ela está aqui nesse meio das associações todas, aqui do ácido fólico, a reação dele para eliminar aqui a homoceína, o metilfolato ajuda na redução. A vitamina B12 atua nessa metionina sintase, então a vitamina B12 ela é cofator dessa enzima que reduz a homoceína. A enzima que forma o metilfolato, né, 5-metiltetraidrofolato, essa enzima aqui é dependente de vitamina B2, então se tem deficiência dela, a gente tem alteração desse ciclo aqui para poder eliminar a homoceína. A vitamina B6, que eu comentei com vocês, ela é cofator dessas duas enzimas aqui, que formam a cistationina, cisteína, e depois, junto com glutamato e glicina, forma uma glutationa, que está associada a uma atividade antioxidante, a uma eliminação de xenobióticos melhor. A glutationa é super importante. Na deficiência da vitamina B6, a gente tem menor formação de glutationa. Então, basicamente, como eu falei, pensando aí na vitamina B2, B6, B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12 para a gente conseguir baixar essa homoceína. Então, o que tem que avaliar além do que eu já foi falado até agora, nesse caso desse paciente? A PCR, ou interleucina 6, né, dentro do contexto da inflamação crônica, PCR ultrassensível já basta, mas interleucina 6 também é legal, o ácido úrico, a gama-GT, a homoceína. São alguns exemplos de exames que valem a pena ser avaliados nesse caso. Ok. Então, eu trouxe o que ver, o que avaliar no paciente. Agora, o que a gente pode fazer? Então, neste caso clínico, o paciente ele tem um sono teoricamente bom, não fuma, toma 3 taças de vinho tinto por semana, não é uma quantidade de álcool tão alta, intestino funciona diariamente, aparentemente normal, ingere 2 litros de água, não é tão alta, mas também não está tão ruim, sente vontade de doce depois do almoço ou no lanche da tarde, tem rinite alérgica, reclama de memória ruim e concentração ruim, fala que não é estressado, não tem dores articulares, faz treino de musculação 3 vezes por semana, 50 minutos, e tem uma saúde óssea normal pela avaliação da condensitometria óssea, já avaliada com o médico antes até de chegar até mim. Na avaliação física, eu percebo que é um paciente com sobrepeso,
com o percentual de gordura de 24,1, uma circunferência abdominal dentro da referência, que seria 94 para homem, pensando em risco cardiovascular. Então, um paciente com sobrepeso que tá bem. Olhando para ele, você vê que é um paciente um tanto magro, com volume muscular ok. Não é forte, mas também não é magro. Então, no fim das contas, é um sobrepeso limítrofe ali. Olhando os exames dele, pensando numa das consultas que a gente fez no ano passado, ele tinha uma PCR de 0,27, então o ideal é ficar abaixo de 3, e o ideal, aliás, o recomendado abaixo de 3, e melhor ainda se for menor que 0,1. Então ele tem uma inflamação aí, aparentemente, nesse exame, e a razão de eutrófilos linfócitos 2,24, está acima do valor ideal, seria mais ou menos 2, então tem uma inflamação, como eu falei para vocês, não é das maiores, mas tem inflamação. Uma glicose, apesar do uso da metformina, do glifage, para controle da glicemia, uma glicemia limítrofe, ali, meio pré-diabetes, né, já pré-diabetes. Homocisteína, ok, 10,8. Ácido úrico bom. Gama GT, bom, pode melhorar, mas está dentro da referência. A vitamina B2, normal, de uma forma geral. Ácido fólico já um pouco mais alto, porque é um paciente que fazia uso de polivitamínico quando chegou para a consulta. E um colesterol total, neste momento, normal, porque ele estava medicado, LDL de 68, com uso da atorvastatina. Triglicerídeos de 102, a vitamina D alta, que o infecto já tinha prescrito para ele, já tinha feito a prescrição para ele. E o exame que ele mandou depois, linfócitos normais, o TCD4, que é a recomendação acima de 490, ele estava 706, então já estava no nível normal de linfócitos TCD4. Então, agora, fala da alimentação dele, que ele basicamente é uma alimentação com café com leite, usava açúcar em alguns momentos, comia fruta e mamão pela manhã, mas usava um queijo integral, pão francês, 2, então muito carboidrato simples, né, com alto índice glicêmico, alto teor de gordura. Pelo menos o café que ele tomava no lanche da manhã, na colação, né, era sem açúcar, mas consumia torradas brancas. O almoço é razoavelmente saudável, talvez um pouco mais de proteína do que precisaria para essa refeição, mas consumia arroz branco, no paciente pré-diabético, né? É importante a gente adequar isso aqui. E um pouquinho de feijão e uma gelatina com açúcar, como sobremesa do almoço. À tarde ele consumia 2 laranjas, legal também, pelo menos não era o suco, né? Era a laranja em si. E macarrão com molho vermelho era o mais comum para ele comer à noite. Então, o que fazer nesse paciente? Aí eu trago para vocês alguns pontos, algumas sugestões de evidências científicas relacionadas a esse quadro que a gente pode pensar em termos de intervenção nutricional. Para começar, restrição calórica. Cuidado num paciente com HIV, porque essa restrição calórica ela pode piorar o quadro inflamatório se a gente gerar uma resposta, uma intervenção muito grande, um paciente que já é eutrófico, né? Tem um peso normal, a gente causa essa perda de peso, pode gerar perda óssea, perda muscular, pode ser um problema, mas em um paciente que está lá com sobrepeso, a gente pode, um percentual de gordura um pouquinho mais alto, a gente pode ajustar um pouco, porque também está relacionado às doenças cardiovasculares, doenças cardiometabólicas, a própria inflamação crônica. Então, a ideia é ter um peso saudável. Então, a restrição calórica, ela reduz aqui o estímulo do NF-κB, que é um fator de transcrição relacionado à produção das citocinas pró-inflamatórias. A gente consegue melhorar enzimas antioxidantes de detoxificação hepática. Então, a gente melhora uma regulação metabólica muito boa. A própria MPK, que é estimulado, então a gente favorece também o controle melhor da glicose, enfim. Então, basicamente, a gente tem a restrição calórica como uma intervenção possível para este paciente, especificamente, que tem um leve sobrepeso. Nesse estudo aqui, se observou que restringir 25% das calorias esteve associado ao longo de 12 meses e 24 meses a redução da proteína C reativa em inflamação e dos níveis de TNF-alfa, que é uma das principais citocinas pró-inflamatórias, nesse caso aqui, com 2 anos de intervenção de restrição calórica. E outra coisa que comentei com vocês, a molécula de adesão vascular, essa ICAM, ela também está associada à capacidade das células de entrarem nos tecidos e aumentarem essa resposta inflamatória. Então, eu comentei do azeite até que ele reduz, né? Então, a ICAM, ela reduz com 12 e 24 meses de restrição calórica.
Está mostrando que a restrição calórica realmente melhora essa resposta inflamatória. Também normaliza a leptina que está elevada no paciente com peso um pouco mais alto. E, ok, então, primeiro ponto, restrição calórica. Segundo ponto, adequar gorduras, adequar açúcar, controlar o que a gente sabe que faz mal. Então, esse estudo aqui deu, após 12 horas de jejum, uma refeição rica em gorduras, que era basicamente croissant, um wafer de chocolate e um queijo. Nessa refeição, eles observaram que 1 hora após a refeição, 3 horas após e 5 horas após, os níveis de LPS, que é lipopolissacarídeo, oriundo de bactérias gram-negativas que ficam no intestino, nos níveis no sangue aumentaram, ou seja, 1, 3 e 5 horas após essa refeição, que não é muito diferente de refeições que as pessoas fazem em fast food, ou até mesmo em casa, enfim, ainda mais agora na quarentena. Então, os níveis de LPS aumentam 1, 3, 5 horas depois. Talvez até mais tempo. Esse estudo avaliou até 5 horas, então não temos 7 ou 9, 12 horas depois como que fica. Mas esse lipopolissacarídeo, que vem das bactérias gram-negativas, não era para estar no sangue. Se está no sangue, ele vai ser reconhecido pelas células imunológicas e elas vão desencadear uma resposta inflamatória que é desnecessária. Fora a própria gordura, que também pode estimular por si só a resposta inflamatória, dependendo do tipo de ácidos graxos que compõem a refeição. Nesse estudo aqui, observou que 5 horas após, os níveis de TNF-alfa, como eu comentei com vocês, uma das principais citocinas pró-inflamatórias, também estava aumentada após essa refeição. A VCAM solúvel, 5 horas depois, também estava aumentada. Então, refeições muito gordurosas, especialmente a base de gordura saturada, pioram essa resposta intestinal, de permeabilidade intestinal, e a resposta inflamatória como um todo. Um outro estudo avaliou 75 gramas de glicose, ou 33 gramas de nata, ou 300 ml de suco de laranja, que equivale a 75 gramas de glicose, ou 400 ml de água, para avaliar alguns marcadores de inflamação. A nata, esses 33 gramas de nata, foram capazes de aumentar aqui a concentração do toll-like receptor 4, que é o receptor para inflamação. É, por exemplo, onde esse lipopolissacarídeo, o LPS, é onde ele se liga. Então, se aumentou o toll-like receptor 4, você tem uma resposta inflamatória aumentada. A nata aumentou. A nata aumentou o LPS. E justamente essa refeição gordurosa, esse conteúdo de gordura, que a nata é basicamente isso, aumenta a translocação bacteriana, a permeabilidade intestinal, passagem do LPS do intestino para o sangue. Então, isso é um problema. E mais, tanto a nata quanto o açúcar aumentaram aqui o estímulo da atividade, a capacidade de ligação, melhor dizendo, do NF-κB, que é o fator de transcrição para citocinas pró-inflamatórias, basicamente. Então, se ele consegue se ligar mais ao DNA e gerar a produção dessas citocinas pró-inflamatórias, quer dizer, que aumenta a inflamação. Então, tanto a nata como o açúcar conseguiram aumentar esse estímulo. Assim como aumentaram a expressão gênica de interleucinão beta e TNF-alfa. Então, a inflamação foi estimulada tanto com a nata quanto com o açúcar. Mas o suco de laranja não estimulou. Apesar do suco de laranja ter essa quantidade de glicose, ele tem outros compostos, né, os fitoquímicos e vários nutrientes que ajudam, de alguma forma, a impedir que essa inflamação aconteça. Então, a ideia, na verdade, com esse artigo é mostrar que não se trata apenas do pico do índice glicêmico, mas da combinação dos nutrientes, do impacto do que tem naquele alimento. Então, às vezes, não são só calorias, mas calorias que tem o que além disso? Além de carboidrato, tem o quê? Quais fitoquímicos? Um copo de água com açúcar é diferente de um copo de suco de laranja contendo a mesma quantidade de glicose, né, de carboidrato, melhor dizendo. Então, a qualidade nutricional é importantíssima. Ok, falamos de restrição calórica, falamos da controlar açúcares e gorduras. Aqui eu falo do consumo de fibras, que está associado principalmente esse consumo a um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, que estimula a redução da inflamação não só intestinal, mas nesse estudo aqui eles colocam a nível intestinal, e o estímulo dos linfócitos T regulatórios, que comentei com vocês lá no comecinho, é um linfócito TCD4 que está associado a uma resposta anti-inflamatória. E para a doença autoimune é importante que a gente estimule esses linfócitos T regulatórios. Só um comentário, falei desse linfócito T regulatório.
especificamente, porque o paciente ele tem esse hipotireoidismo que, quando ele chegou para mim a primeira vez, ele não sabia que era autoimune. E até por uma sugestão minha, ele fez essa avaliação e percebeu que tinha um nível de autoanticorpos bem elevado. Então, na verdade, ele tem um hipotireoidismo autoimune que não tinha sido antes diagnosticado. E agora, com essa informação, a gente pensa em mais algumas intervenções para poder melhorar esse quadro dele. Então, ok, falei da melhorar as fibras para poder melhorarem a saúde intestinal, aumentar a produção das ácidos graxos de cadeia curta. E, por outro lado, também, eu posso utilizar probióticos, porque eles melhoram essa barreira intestinal, a função barreira para impedir que esse LPS passe do intestino para o sangue e estimule a inflamação, por exemplo. Os probióticos podem melhorar essa resposta da imunidade adaptativa, dos linfócitos TCD4, TCD8, que são importantes nesse caso aqui da infecção pelo HIV. Melhora a resposta da imunidade inata, produção de muco, de anticorpos, né, especificamente aqui do IgA, que é presente em mucosas. Então, o probiótico melhora esses anticorpos de mucosa. Ele atua também no controle da inflamação. Então, a gente tem uma possível intervenção para esse paciente. E olha que interessante, nesse estudo aqui, com crianças infectadas pelo HIV, os pesquisadores deram combinação de vitaminas, de micronutrientes, com minerais aqui no caso, e probióticos para crianças com HIV. E se observou que a intervenção com nutrientes gerou um efeito menos grave em termos de evolução da infecção, da doença em si, né, da AIDS. Então, nutrientes conseguiram reduzir essa progressão, mas nesse estudo especificamente, os probióticos conseguiram aumentar os níveis de linfócitos TCD4. Então, o natural é o vírus conseguir destruir os linfócitos TCD4 e eles reduzirem. A suplementação com probióticos, nesse estudo aqui, conseguiu fazer aumentar esses níveis. Ou seja, o probiótico teve efeito protetor nesse caso. Não que seja uma alternativa à terapia antirretroviral. Não é. É paralelo. Então, é uma possível intervenção para pacientes com infecção pelo HIV. Esse estudo aqui ele faz uma revisão. Aliás, revisão não. É um estudo original. Que ele mostra que os lactobacilos interagem com o vírus do HIV por meio de receptores para linfócitos TCD4. Os lactobacilos têm receptores para linfócitos TCD4 e isso faz com que eles consigam reduzir a entrada do vírus nessas células no linfócito TCD4. Então, ele tem um efeito protetor, como eu comentei com vocês. E, ok, probióticos, saúde intestinal foi. Quando a gente pensa em nutrientes para a resposta imunológica. Aqui eu não vou falar tanto de nutrientes específicos, além da vitamina D, basicamente, e do selênio, mas, a gente tem aqui na barreira epitelial, opa, tem uma setinha na frente pedindo que eu veja, pronto. A gente tem a vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, B12, ácido fólico, ferro, zinco. Isso impacta nessa saúde dessa barreira que é a intestinal, da pele, do pulmão, impacta nessa resposta imunológica, a resposta inflamatória, aqui a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos, mediada por células, que são os linfócitos TCD4 e TCD8. Então, esses nutrientes que eu comentei estão presentes em basicamente todas essas etapas, entrando aqui também o cobre, entrando também o magnésio. Então, a gente tem vários nutrientes que impactam na resposta imunológica como um todo. Então, para um paciente que tem alguma deficiência nutricional, dar certos nutrientes, repor esse nutriente, a gente vai melhorar essa resposta imunológica. Então, por exemplo, esse estudo aqui fez uma suplementação de várias vitaminas, basicamente todas as vitaminas em doses próximas à RDA, mas o selênio como único mineral. Eles observaram que essa suplementação ao longo de 2 anos em pacientes que não fizeram terapia antirretroviral, houve um menor risco de redução dos linfócitos TCD4, da progressão para AIDS e da mortalidade, mostrando que os nutrientes eles são importantes para essa resposta imunológica, para esse funcionamento do organismo. Então, aqui é um tiro no escuro, né? A gente está falando de dar tudo que o paciente pode precisar. Neste caso aqui, teve benefício. Mas a gente sabe que alguns nutrientes, a depender das dosagens e da forma com a qual é administrada, eles podem ser tóxicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas intervenções, tem que personalizar bastante. Mas esse estudo mostra esse benefício dos nutrientes, justamente por esse efeito tão amplo que os nutrientes fazem na resposta imunológica. Especificamente a vitamina D, além de o paciente com o vírus além de ele ter essa piora esses níveis de vitamina D, a inflamação crônica e toda uma relação com o linfócito TCD4, além disso tudo, em indivíduos saudáveis, ou melhor, indivíduos
que não têm infecção, não têm nenhuma doença, eles têm o benefício na redução das infecções respiratórias agudas pela suplementação de vitamina D. Esse é um estudo muito falado nos últimos tempos, que justamente se observou que houve uma redução das infecções respiratórias de quem repôs a vitamina D, quem fez a suplementação com a vitamina D, quando ela estava abaixo de 10, a 25 hidróxido de vitamina D, abaixo de 10 no sangue, houve uma redução de 70% das infecções respiratórias agudas. Se tinha níveis acima de 10, a partir de 10, esse benefício foi só de redução de 25% nas infecções respiratórias agudas. Então, basicamente, o problema aqui é ter níveis muito baixos. Não é necessariamente que a suplementação vai melhorar a resposta imunológica, não importa quanto seja a 25 hidróxido de vitamina D no sangue. Não é bem isso. É justamente o quanto a gente consegue adequar esses níveis. Nesse outro estudo aqui, pacientes com hipotireoidismo autoimune, Hashimoto, se observou que a suplementação com selênio esteve associada em pacientes que já fazem tratamento a redução dos autoanticorpos em 3, 6 e 12 meses de tratamento. Nessa meta-análise aqui mostrou isso. Então, o selênio, pacientes com hipotireoidismo, ele consegue melhorar a produção de autoanticorpos. Nesse caso aqui, pacientes não tratados, não faziam a reposição não faziam uso do Puran, do Synthroid, eles não tiveram tantos benefícios. Nesse estudo aqui, a meta-análise mostrou apenas com 3 meses o benefício. Com 6 e 12 meses, não mostrou o benefício na redução dos autoanticorpos, mas o selênio impacta nessa produção dos autoanticorpos. E já praticamente finalizando, o outro ponto que eu gosto sempre de trazer é os fitoquímicos, eles melhoram a resposta anti-inflamatória, eles reduzem os níveis de TNF-alfa, interleucina 1 beta, eles melhoram a microbiota intestinal e favorecem essa barreira intestinal, eles têm um efeito protetor. Então, se a gente aumenta os fitoquímicos, a gente consegue evitar que esse quadro inflamatório vá aumentando. É o exemplo lá do suco de laranja. Apesar de ele ter um alto índice glicêmico, ele consegue não estimular a inflamação por causa dos fitoquímicos que estão ali presentes em especial. Além disso, os fitoquímicos também regulam a resposta dos linfócitos Treg, melhoram os linfócitos T regulatórios, que são importantes para doenças autoimunes. Então, uma alimentação bem equilibrada, às vezes a suplementação pode ser útil para um paciente com um quadro autoimune. Por outro lado, trago mais um nutriente que é o ômega 3. O ômega 3, ele melhora a inflamação, todo mundo sabe disso, todo mundo fala em ômega 3, mas ele também melhora o quadro do controle glicêmico, né, da insulina, especificamente a sensibilidade à insulina, por melhorar essa inflamação, ele favorece a resposta da insulina, e ele também reduz os níveis de triglicerídeos, ele reduz a formação de lipídios hepáticos, reduz, então, justamente a formação dos triglicerídeos, melhora o perfil lipídico. Então, de uma forma geral, ele consegue ter alguma ação no risco cardiovascular por atuar nesses dois marcadores em especial, né? Dois aspectos, perfil lipídico e perfil glicêmico. Então, o ômega 3 ele pode ser um suplemento ou um alimento, dependendo do price point que a gente orienta o paciente, muito útil para melhorar esse quadro. Então, eu trouxe aqui vários exemplos de condutas possíveis para esse paciente nesse quadro, pensando na infecção pelo HIV, a inflamação crônica, pensando na possível doença, aliás, possível não, na doença autoimune que foi diagnosticada este ano, bem recentemente, pensando nas complicações que a infecção pelo vírus pode causar, alteração óssea. Então, tem vários pontos que podem ser pensados nesse padrão, nesse exemplo aqui. Então, a restrição calórica, como eu comentei com vocês, a restrição de açúcares e gordura saturada, em especial, tem efeito na inflamação, no estresse oxidativo, na desbiose, no controle glicêmico lipídico, e aumento de fibras, que vai aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que estão associados à redução de inflamação, aumento de linfócitos T-regulatórios, que vão ter efeito protetor em termos de inflamação e doença autoimune, melhor controle glicêmico e lipídico, todo mundo já sabe disso, né, na nutrição pelo menos. Quando necessário fazer a reposição de nutrientes, em alguns casos a suplementação, a vitamina D é importantíssima, que tem os níveis normais, então de forma geral, acima de 20, 28, alguns estudos mostram 26, 30 como ponto seria suficiente para esse raciocínio aqui. Nesse paciente, talvez um pouco mais, porque tem um quadro autoimune. O selênio, em particular, pelo aspecto na saúde tiroidiana, e no caso da autoimunidade especificamente. O zinco também é importante para a saúde tiroidiana, não especificamente em termos de doença autoimune, apesar de ter efeito também.
mas é importantíssimo. Pensando em saúde óssea, caso o paciente venha desenvolver uma osteopenia, osteoporose, é legal a gente pensar no cálcio, magnésio, na vitamina K2, além da vitamina D. As vitaminas do complexo B que eu comentei relacionadas à homosteína podem ser pensadas para poder manter níveis mais baixos, para evitar possíveis alterações cardiovasculares. Outros nutrientes conforme necessidade, os fitoquímicos, como eu já comentei com vocês, o ômega 3, os probióticos, e, além disso, é sempre lembrar de orientar quanto à atividade física, né, que ele faça especificamente exercícios aeróbicos, nesse caso, o paciente fazia só musculação, só treinamento de força, orientar a menor exposição a xenobióticos conforme for possível, controle com as panelas, a exposição no dia a dia, o uso de alguns cosméticos, alguns produtos, enfim. E recomendar a higiene do sono, que este paciente já tem um sono aparentemente bom neste momento, mas é importante ter cuidado para que não haja aumento da inflamação. O que eu fiz especificamente, hoje eu faria muita coisa diferente, acrescentaria muita intervenção com base em tudo que eu falei para vocês até agora, mas na época o que eu fiz foi fazer a troca, conforme o gosto do paciente, né? A troca do leite integral pelo semi-desnatado, que ele não queria desnatado, trocar o queijo integral pelo light, adicionar aveia e chia ao mamão que ele consumia, usar mais azeite, menos manteiga, usar, ao invés de comer torrada, usar uma porção de fruta, com castanha de caju, trocar o arroz branco pela integral, pelo menos na maior parte da semana, reduzir um pouquinho as carnes, evitar um pouco a sobremesa, a gelatina, aumentar verduras e legumes antes de jantar, que ele consumia justamente só o macarrão com maior frequência. E, no fim das contas, dá um pouco mais de equilíbrio nutricional para esse jantar, porque esse macarrão muito só com molho vermelho não ajudava muito. Mas eu mantive a massa branca, porque ele falou que não gostava do macarrão integral. Mas aí, tendo as fibras, tendo um pouco de proteína, ele conseguia controlar melhor essa glicose, essa inflamação, todo o quadro que precisava, a massa muscular, manter a massa muscular, enfim. Mas, no fim das contas, eu tentei adequar conforme a realidade do paciente. E, além disso, eu fiz a suplementação nessa época com 1,2 gramas de ômega 3, não estou falando do óleo de peixe, do ômega 3 propriamente dito, né? Porque no óleo de peixe vai variar conforme a marca, para dessa quantidade aqui de 1,2 de EPA e DHA. Eu também suplementei 100 miligramas de curcumina altamente biodisponível, que hoje eu não suplementaria, nesse caso, especificamente neste momento, mas poderia ser, foi uma estratégia que eu usei para controlar mais a inflamação e resposta imunológica. Pus também vitamina B2, B6, ácido fólico, B12, pensando na homosteína, zinco para ter a melhora da resposta imunológica e cobre para poder entrar no balanço com o zinco, né, de 15 para 1, mais ou menos, considerando que o zinco reduz cobre, aumenta a excreção de cobre. Também pus um pouquinho de trimetilglicina, que reduz homosteína, essa é uma dose baixa, mas depois eu queria deixar a homosteína um pouquinho mais baixa. E pus um pouco de cromo para poder favorecer a sinalização da insulina. Basicamente, foi essa minha intervenção. E o paciente, depois de 4 meses, ele disse que fez bem essa intervenção, tudo que eu propus, praticamente tudo ele conseguiu fazer. Ele perdeu 4 quilos, foi para um IMC de 24,2, antes era 25,6, reduziu aqui 1,4. O percentual de gordura reduziu 5%, a circunferência abdominal reduziu 4 centímetros. Ele teve um exame que ele fez 3 meses e meio depois, a PCR reduzida aqui, mais da metade. A razão neutrófilos linfócitos também estava em 2,24, foi para 1,17, então uma inflamação mais normal, né? A razão, melhor dizendo, uma relação dessas células mais normal, associada a menor inflamação. A glicemia melhorou, a homosteína baixou mais um pouquinho, o ácido úrico aumentou pouca coisa, mas sem grande relevância. A gama-GT reduziu mais, né? Aumentou a capacidade antioxidante do organismo, reduziu a demanda dessa gama-GT. A vitamina B12 sem alterações, o ácido fólico aumentou mais um pouco, e o colesterol total e LDL reduziram, o HDL manteve igual e, obviamente, com o uso de ômega 3 e ajustes da alimentação, os triglicerídeos também reduziram. Então, basicamente, a gente teve a melhora da inflamação, do estresse oxidativo, melhora do perfil de glicêmico e lipídico. Nesse paciente, eu não suplementei vitamina D, porque ela já era um nível no sangue de 42,3, se não me engano, então não achei que valia a pena suplementar, que eu não pus, mas o paciente que tem a deficiência precisa suplementar. E basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. Então, eu sempre finalizo minhas aulas, palestras, falando que a gente tem que fazer a mudança que a gente deseja ver no mundo, na nutrição, seja enquanto
profissão nutricionista, enquanto nutrição, ciência da nutrição, seja enquanto pacientes que a gente acompanha e orienta, que é que eles mudem o estilo de vida, que eles estimulem os parentes, a família toda, todos que eles amam, para poder entrar nessa mudança junto e todos terem esses benefícios. Então, a gente tem que ter essa mudança que a gente quer ver no mundo. E é isso. Esse é meu e-mail, meu contato. Obrigado pela oportunidade, pelo convite do Instituto HB para essa noite dessa palestra. Foi um prazer.